Hoje você vai aprender a diferença entre if e whether. Fala pessoal, eu sou Vinícius Narciso e para quem não sabe o que é if ou o que é whether, é muito simples. A gente teve agora a mega da virada aí, né? Que é quando o povo mais usa essa palavra. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não sei se esse ano eu vou viajar ou não. Então no português a gente tem o se. Se eu ganhar na Mega Sena. E no inglês eles usam if ou whether. Isso pode parecer um pouco confuso, né? Mas vocês vão entender hoje que não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Então vamos começar a organizar as ideias. Vamos lá, a gente vai começar com o que eles chamam de condicionais e alternativas. Então condicionais, o nome já diz, né? Sempre que tiver uma condição. If I have money, I will buy a computer. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um computador. Condição. Se eu tiver dinheiro, if I have money, você nunca vai ouvir whether I have money, I will buy a computer. Não faz sentido. E olha só, eu vou colocar muito em foco aqui as collocations, pessoal. Porque em algumas situações você pode ficar na dúvida. Eu uso if ou whether aqui. Mas na maioria das vezes é muito simples. Você só precisa fazer bastante repetição de frase e você nem vai pensar para falar. Vai sair automaticamente, tá bom? Bom, então tudo isso quando você tiver uma condição, né? E quando for uma alternativa? Alternativa você vai pensar em whether. Whether. I can't decide whether I'll have pizza or a salad. Eu não consigo decidir se eu vou comer uma pizza ou uma salada. Essa é a história da minha vida resumida em uma frase, né? I can't decide whether I'll have pizza or a salad. Só abrindo um parênteses aqui, pode ser que você veja algumas pessoas usando if nesses casos, porque whether é um pouco mais formal. Mas assim, o correto é usar whether, tá bom? Então, é bom saber que se você usar if, as pessoas vão te entender, tá tudo bem, mas o correto é whether, principalmente se você está enviando um e-mail para o seu chefe e, enfim, for um texto escrito que tem que ser tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou te dar 3 dicas para te ajudar a pensar em whether. E não é para você focar nas dicas, tem que decorar as dicas, e sim entender a lógica do negócio, porque assim você vai conseguir decifrar qualquer frase e não vai mais ter dúvida, né? Vai ser natural. Caiu nessa situação? Whether. Então vamos lá, primeira dica, preposições. I'm thinking about whether I should go for a run. Eu estou pensando se eu devo dar uma corrida. I'm thinking about whether I should go for a run. Como eu já falei, eu não curto ficar pensando em preposições. Até porque existe uma porrada de preposição e é aquela história. Na hora de falar, não tem essa de, peraí, isso aqui é uma preposição ou não? Você não tem esse tempo para pensar. Você tem que falar e pronto. Então o que funciona é exercício de repetição de frases. Vamos lá. I'm thinking about whether. Você sempre vai ouvir about weather. I'm thinking about weather. E o que acontece se você trocar weather por if? I'm thinking about if. About if. Should I go for a run? Não, I'm thinking about if. Não fica legal. About if não casa. E se você fizer um teste e colocar as preposições com if, você vai reparar que vai ficar bem estranho, não vai fazer sentido. Então é por isso que eles usam weather com preposição. Porque se você juntar preposição mais if, fica muito estranho, não combina, tá? Outro exemplo, it's a question of whether you're good enough. É uma questão de saber se você é bom o suficiente. It's a question of whether you're good enough. Então a preposição of vai junto com whether. The question of whether. The question of whether. The question of if. The question of if. Você não consegue nem falar direito. Of if. Não dá liga. Né? E essa é uma forma de excluir o if. Ficou na dúvida? Tenta usar if e você vai perceber que não vai fazer sentido. É mais fácil entender essa lógica e aplicar, né, em algumas situações do que ficar decorando todas as preposições do mundo, tá bom? Segunda dica, infinitivo. I haven't yet decided whether to make them an offer. Eu ainda não decidi se eu vou fazer uma oferta para eles. I haven't yet decided whether to make them an offer. I'm not sure whether to tell her the truth about Santa Claus. Eu não tenho certeza se devo contar para ela a verdade sobre o Papai Noel.
I'm not sure whether to tell her the truth about Santa Claus. Então, o infinitivo, whether to, whether to, whether to. Nunca if to, não. Whether to. I'm not sure if to tell her. Olha que estranho. I'm not sure whether to tell her. Whether to. Tá bom? Terceira dica, regardless. Para quem não sabe o que significa regardless, I will go regardless of the weather. Eu irei independentemente do tempo. Então eu não tenho uma dependência do tempo para ir. Eu vou de qualquer jeito. I'm going to the party whether you like it or not. Eu vou para a festa quer você goste ou não. Eu falo isso para minha esposa. Mentira. I'm going to the party whether you like it or not. Então, nessas situações que não existe uma dependência, quer dizer, tal coisa vai acontecer, quer você queira ou não, quer você goste ou não, você também vai usar whether, tá bom? Em alguns casos, você pode usar if ou whether e não vai ter diferença alguma. Você pode usar tanto um quanto o outro. O significado vai ser o mesmo, não vai mudar nada. E assim, para falar que não tem nenhuma diferença, eu diria que o whether é um pouquinho mais formal, tá bom? É a única diferença. E quando isso acontece? Na grande maioria dos casos, acontece com indirect questions, que são perguntas indiretas, ou seja, quando tem uma pergunta dentro da frase, seja falando sobre a pergunta ou perguntando de uma forma indireta. Complexo, né? Mas não é. Olha o exemplo. Do you know if Clodoaldo is coming? Você sabe se o Clodoaldo está vindo? O Clodô? Do you know if Clodoaldo is coming? Essa é a pergunta indireta. A pergunta direta é, is Clodoaldo coming? Clodoaldo tá vindo? Então você sabe se ele tá vindo? Ele tá vindo? He asked if I like Chinese food. Ele perguntou se eu gosto de comida chinesa. Do you like Chinese food? Você gosta de comida chinesa? Pergunta indireta, pergunta direta. Então, do you know if Clodoaldo is coming? É a mesma coisa que do you know whether Clodoaldo is coming? If Clodoaldo is coming, whether Clodoaldo is coming. Mesma coisa. He asked if I like Chinese food. He asked whether I like Chinese food. E como eu disse, nesses casos, o significado é o mesmo, né? Só muda a formalidade. Então, eu raramente usaria whether, numa roda de amigos. Agora, numa entrevista de emprego, provavelmente sim. Certo, meu povo? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Não esqueçam de praticar. Um abraço e fiquem com Deus.